Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e nos nossos lares, que estejamos todos nesse momento protegidos e iluminados por Jesus. Nós veremos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós veremos instruções dos Espíritos, ao que se tem, se lhe dará. Item 13, iniciando pelo item 13 desse capítulo. Vamos então à leitura. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Também lhes dizia, essa anterior é a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 10 a 14. A outra passagem também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Essa é a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Agora temos um comentário, uma explicação de um espírito amigo em Bordeaux, 1862. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã, que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem, e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do seu pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não.
em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e, arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire, confiante, a semente que escolheu como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus do amor e caridade, dará àquele que já tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100, e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Muito interessante, muito profunda essa passagem. Quando nós lemos simplesmente a passagem dos evangelistas, se não tivéssemos essa explicação desse espírito amigo, provavelmente interpretaríamos de uma forma completamente errada essa passagem de Jesus. Primeiro, como foi perguntado pelos discípulos, por que ele falava ao povo em geral por parábolas, e ele explica, porque os discípulos ali que estavam mais próximo dele já tinham condições de compreender a sua palavra de uma forma mais clara, mais direta. E o povo em geral, aquele povo que ele encontrava nas ruas, que ele fazia as pregações ali nos locais onde eles se agrupavam, não eram todos que tinham a mesma condição de compreender as lições de Jesus. Então, por isso ele falava em parábolas, em histórias, Parábolas eram histórias que ele contava, que cada história tinha o seu fundo moral, usando ali palavras do cotidiano do povo, conhecidas pelo povo, das situações da vida ali simples desse povo. Ele contava essas parábolas. E ali, no fundo de cada parábola, havia o ensinamento moral, que era a ideia principal das histórias que Jesus contava. E essa questão de se dar àquele que já tem e de se tirar aquele que pouco tem, não é que Deus vai tirar, ou vai dar mais para um do que e tirar o pouco que o outro tem. É o próprio esforço do trabalho, utilizar aquilo que recebemos, seja de instrução, seja de esclarecimento, seja ou até coisas materiais mesmo, que nós recebemos e temos que dar ali o seguimento, fazer aquilo prosperar de alguma maneira. É o esforço, ele diz, do trabalho de cada um, do esforço, do suor, da inteligência até, de utilizar aquilo para que aquilo dê frutos, que aquilo renda frutos não só para aquele que recebe, mas também para aqueles que estão à sua volta, para a família, para o povo ali, para a população, e que eles prosperem também junto, o nosso próximo também desfrute disso que estaremos fazendo ali para esse progresso. E quando ele diz que aquele que pouco tem, até o pouco será tirado, não é nenhum castigo de Deus, naturalmente o pouco que ele tem se perderá, porque se uma pessoa que não tem o hábito do trabalho, que não tem ali a vontade de se esforçar, suor, dedicar o seu suor para que algo
progrida, para que algo frutifique, para que algo prospere, então o pouco que ele vai tirar, ele vai perder, né? Imaginemos na nossa sociedade, quantas vezes nós já ouvimos falar sobre a reforma agrária que se tenta fazer aí de tempos em tempos, né? O governo tenta fazer, pegando áreas improdutivas de terras em determinados locais do país e separando aquelas áreas em partes e ali dedicando ali algumas famílias para esses locais, repassando essas terras para famílias que se prontifiquem ali a fazer essas terras prosperarem, né, através da reforma agrária. E depois de um período que isso é feito, depois de um tempo, volta-se nessas terras para ver os resultados e certamente, como já foi muitas vezes constatado, que muitos conseguiram trabalhar a terra, prosperar, plantar, ter ali o resultado positivo desse trabalho que eles dedicaram a essa terra, com a plantação, com o cultivo, com o preparo da terra, tudo mais. Mas infelizmente outros que receberam da mesma maneira essas mesmas terras, né? E não as terras estão até piores do que estavam quando foi entregue a eles. Por quê? Porque não se dedicaram ao trabalho, não se esforçaram, não usaram de inteligência, muitos até repassaram essas terras para outros, venderam, né? Não quiseram ali usar do seu esforço para que aquilo progredir. E aí aquilo é retirado deles, aquela terra é retirada. Aí essas pessoas, esses espíritos, não podem reclamar que aquilo que foi injusto fazer, né? Que Deus está sendo injusto com eles, retirando ali o pouco que eles tinham. Porque ele não houve ali o esforço, não houve o trabalho, não houve a dedicação para que aquilo prosperasse. Então, o problema, a dificuldade é deles mesmo, não foi Deus que castigou, foi a falta de vontade, a falta de esforço, fez com que eles perdessem aquilo que tinha sido dado a eles com o propósito de progresso, de evolução. Então é isso que nós fazemos muitas vezes, né? Não usamos o nosso esforço constante, diário, e depois ficamos reclamando que Deus nos tira isso, nos tira aquilo, e achando que somos injustiçados. É essa lição que Jesus passou aqui, para que nós utilizemos o nosso esforço nas pequenas coisas que recebemos na vida da melhor maneira, para que aquilo cresça, progrida e beneficie não só a nós, mas também beneficie aqueles que estiverem ao nosso redor, que estiverem na nossa família, no nosso círculo de amizade, ou aqueles também até desconhecidos, né? Para que aquilo cresça, progrida, dê frutos, né? E tem também no Evangelho uma passagem da figueira seca, né? Quando aquela figueira seca, que não é uma árvore que não dá mais frutos, ela é pedido para ser cortada, ela se pede para cortá-la porque ela não está dando mais frutos. É isso, né? O espírito tem que dar fruto através do seu trabalho, do seu esclarecimento, do seu progresso. E é isso que nós temos que entender. Todos nós estamos sujeitos a essa lei, a lei do progresso, tá certo? Então, que possamos compreender isso, refletir sobre essa lição e fazermos o melhor possível, né? Aquilo que estiver a nosso alcance para frutificar aquilo que recebemos em nossas mãos. Que Deus nos abençoe, fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana.